Alô galera do sexto ano, professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. E hoje tem uma novidade, nós estamos iniciando o nosso novo livro. Com certeza você já está com o seu novo livro, porque eu já estou aqui com o meu novo livro, tá? E nós vamos falar hoje sobre um tema muito bacana. Nós vamos falar sobre a música sendo produzida através do corpo. Então, vamos lá, senta aí, pega o teu material, teu lápis, teu marca-texto, tua caneta e vai lá marcando os principais pontos que nós vamos discutir nessa aula. Interessante falar sobre fazendo música com o corpo é que o nosso corpo ele tem uma capacidade grandiosa de produzir vários ritmos, várias músicas saindo do nosso corpo. Se nós parássemos e gravássemos essas batidas do nosso corpo e depois passássemos a ouvir, nós iríamos ver que o nosso corpo produziu música. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar nesse dia. O mais importante é lembrar que tudo isso é arte, né? O nosso corpo servindo como arte e como musicalidade. Você vai ver nessa aula alguns pontos interessantes, como são produzidos esses sons e ao que está associado. Outra coisa que nós vamos falar um pouco nessa aula é como nós estamos trazendo um nome específico para definir essa questão da música associada ao corpo. Então vamos lá, eu trago em primeiro momento para vocês uma imagem bacana de um grupo onde eles fazem a apresentação utilizando o som do corpo, tá? Então aqui no seu livro você vai encontrar a apresentação desse grupo de percussão Stomp. Tá? Você pode ir lá no seu livro, você vai encontrar essa imagem. Então vamos à sequência? Pois é, vamos começar falando sobre a música corporal. Então começa o seguinte, a música corporal, também conhecida como percussão corporal. Então nós temos aqui a música corporal, também conhecida como percussão corporal. Então é conhecido como a percussão corporal. O nosso corpo vai produzindo sons. Então consiste na técnica de produzir sons utilizando apenas o corpo humano. Ah, professor, então quer dizer que o corpo ele pode ser associado por essa aula no que o senhor está falando como um instrumento? Sim, ele pode ser um instrumento musical, sons que são produzidos no nosso corpo e nós vamos acompanhar isso durante toda essa aula, você vai aprender sobre isso. E se você tiver a curiosidade, você pode ir na internet e procurar mais assuntos relacionados a essa produção de sons no nosso corpo. Vamos lá? Outro ponto. É a arte de batucar sem precisar de nenhum instrumento. Então aqui, mais uma definição relacionada ao nosso corpo. A primeira é que o nosso corpo ele é uma percussão corporal e o segundo é a arte de batucar sem precisar de nenhum instrumento. Ele faz essa associação porque nós temos lá alguns instrumentos que precisamos tocar. No caso, o nosso corpo já consegue produzir esses sons. Dando sequência. Se utilizando de uma mistura de batidas no peito, olha como é que acontece. Misturas de batida no peito, estalos de dedos, diferentes tipos de palmas, sapateados, sons produzidos pela boca, como beatbox e imitação de instrumentos, instrumentos convencionais como, olha aqui, guitarra e sopros, e em diferentes áreas do corpo ou com os pés no chão. Percebam já a infinidade de sons que o meu corpo e o seu corpo consegue produzir, ou que ele consegue imitar. Quando nós falamos na produção de sons com o corpo, não é somente, talvez alguém possa associar que seja somente com a boca. Não, é com todo o corpo. E aqui, prova disso, é quando ele coloca os sons que são produzidos pelo sapateado. E aqui nós já temos uma junção da dança com a música. Então, é interessante conhecer um pouco mais sobre esses estilos, tanto da dança quanto da música. Então, tudo isso aqui, primeiro momento é para definir, junto com vocês, sobre a importância do corpo em produzir música. Então, o primeiro é percussão corporal e o segundo, a arte de batucar sem precisar de nenhum instrumento. Vamos dar sequência à nossa aula e aí a gente vai trazendo um pouquinho mais das definições acerca da música que o nosso corpo tem condições de produzir. Então vamos lá, você que está aí assistindo a nossa aula, você pode chamar seu pai, sua mãe, irmãos, para acompanhar junto conosco essa discussão tão bacana que a arte traz para as nossas casas, que é perceber o nosso corpo como um instrumento musical. Então o segundo diz,
Existem muitas técnicas de percussão corporal, olha novamente aqui, falando sobre a percussão corporal, que estão presentes em diversas manifestações culturais ao redor do Brasil e do mundo. Por exemplo, ele cita aqui, ele traz alguns exemplos. O gumbut é dança de origem africana que utiliza percussão nas botas e galochas que eram utilizadas por trabalhadores em minas de ouro. O stepping é estilo americano, além de passos e palmas, é composto por gritos de guerra. Já o beatbox é um típico da cultura do hip hop. O mais interessante é que um tema ele vai associando o trabalho ao outro. Lembra que no capítulo passado nós fizemos uma abordagem sobre o grafite? Pois é, e lá nas aulas passadas eu falei que o grafite era associado justamente ao hip hop, porque apresentava para a sociedade um pouco do que era a vivência na rua, apresentava um pouco em relação à política, à cultura, seria as pessoas começarem a dizer o que pensam. E aí, mais uma vez, nós estamos vendo o hip hop sendo associado a este movimento tão interessante que é a produção dos sons em nosso corpo, ok? Dando sequência, aqui continua. Percussão corporal. A percussão corporal é a arte de produzir sons, como nós já havíamos falado, utilizando o próprio corpo como instrumento musical. É uma modalidade que une a atividade física. Olha que interessante. Percebam que a arte, ela perpassa por outras áreas. E aqui nós estamos trazendo um pouco da atividade física. Então vai dizer que essa percussão corporal, que nós conhecemos que é o nosso corpo, ela vai produzir e une a modalidade atividade física, a arte, a dança, olha aqui, e a musicalidade ao mesmo tempo. Então o professor quer dizer que a arte nunca está só? Não, ela sempre está associada a outras áreas específicas, que é o caso aqui, está falando sobre educação física, que é atividade física, a arte, dança, musicalidade, todas elas reunidas ao mesmo tempo. Então quando você começa a produzir som no seu corpo, o caso sapateado, você está também realizando uma atividade física e óbvio que é uma dança, tá? Da mesma forma o hip hop, você está apresentando um estilo diferente de rua, onde as pessoas estão também desenvolvendo atividade física, é uma arte e ao mesmo tempo uma dança, apresentando ritmos diferentes e produzindo sons na rua. Está gostando da nossa aula? Pois é, nós estamos falando sobre a importância do nosso corpo associado à criação de sons. Vamos dando sequência, você pode encontrar já no seu livro, você pode já abrir o seu livro e você vai encontrar, tá? Nós vamos falar agora sobre pouquinho do que o livro traz como definição sobre música corporal. Então vamos lá. Um instrumento musical é qualquer objeto usado para se fazer música. E o nosso corpo? Essa é a pergunta que o livro traz para vocês. Ele diz, ele pode se transformar em um instrumento musical? Então aqui nós temos duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é referente se o nosso corpo, né, está inserido nessa organização da música. E o segundo que ele faz é se o nosso corpo pode se transformar em um instrumento musical. E no início da aula eu já trouxe essas respostas para vocês que sim, que o nosso corpo ele é um instrumento musical porque ele consegue produzir de uma forma criativa diversos sons. Quando você começa a bocejar, quando você bate palma, quando você pisa forte, quando você começa a subiar, todos esses fazem parte da instrumentalização do nosso corpo. Dando sequência, diz o seguinte: desde os tempos mais remotos, os homens fazem som com o próprio corpo. Há registro de pinturas rupestres, olha aqui, que sugerem que os seres humanos da pré-história imitavam os animais, possivelmente produzindo sons. Talvez também tenha uma correlação com a questão da caça, né, da sobrevivência. E eles talvez associavam os seus sons, mas aqui no nosso texto vai trazer um pouco sobre isso, dizendo que eles produziam os sons dos animais. Acredita-se que aos poucos o homem foi percebendo os sons. Essa percepção com certeza ela foi sendo gradativa pelos pés ao caminhar. Então quando o homem caminhava, ele começou a perceber que existia uma produção de sons ali enquanto ele dava cada passo. Pelas mãos ao agitar objetos e bater palma. Além dos sons produzidos no próprio corpo,
Assim, os sons foram sendo organizados e o corpo se transformou em uma espécie de instrumento musical cheios de possibilidade. Olha que interessante. Então quer dizer, professor, que o nosso corpo, ele é um instrumento musical cheio de possibilidades, com certeza. Então em casa, se você tiver um tempo, você pode colocar o seu celular e começar a gravar alguns sons que o seu corpo vai produzindo. Porque o texto já nos afirma que o nosso corpo é um instrumento musical cheio de possibilidade. Você sabia que todos os sons produzidos pelo corpo podem ser classificados em 3 grupos? Então ele vai classificar isso em 3 grupos. Então vamos lá. Os sons involuntários é o primeiro. Então vou colocar aqui o primeiro. O segundo, os vocais. Olha aqui. E o terceiro, os obtidos por meio da percussão corporal. Então nós temos aqui, galerinha que está em casa, 3 importantes pontos para debatermos agora. Repetindo. Você sabia que todos os sons produzidos pelo corpo podem ser classificados em 3 grupos? Então, os 3 grupos são, primeiro, os sons involuntários, segundo, os vocais, e o terceiro, os obtidos por meio de percussão no seu corpo. Então, são os 3 pontos aí. Quais são eles, professor? Então, a gente tem como os sons involuntários, né? Nós vamos já mostrar para vocês que esses sons, eles estão sempre conosco, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Vamos lá. Agora nós vamos conhecer um pouco a ideia do primeiro, que é os sons involuntários. Se você ficou aí e não tinha conseguido compreender, o primeiro que eu trago para vocês são os sons involuntários. Então, repetindo novamente, você sabia que todos os sons produzidos pelo corpo podem ser classificados em 3 grupos? Então, essa definição de 3 grupos. O primeiro que é sons involuntários. E o que são sons involuntários? Com certeza você está perguntando, sua mãe está perguntando, seu pai está perguntando, então chegou a hora da resposta. Sons involuntários, os sons corporais involuntários são aqueles feitos pelo nosso corpo sem que tenhamos controle sobre ele. Exemplo disso, ele traz o som do espirro, da respiração, da pulsação cardíaca e outros. Então aqui uma imagem para a gente não esquecer que sons involuntários estão compreendidos nesse lado onde nós não temos essa condição de limitar. Então, repetindo, som do espirro, da respiração, da pulsação, cardíacos e entre outros vão estar associados aos sons involuntários. Então, você já começa a perceber que o nosso corpo ele é mágico. Como assim, professor, mágico? Porque é um corpo que consegue produzir sons. Então, você consegue tocar uma música, você consegue produzir uma música somente com as batidas que você consegue produzir no seu corpo. Vamos sequência. O que tem de mais agora para a gente? Tem muita informação e nós precisamos passar para vocês. Vamos lá. Outro ponto. O que são os sons vocais? Então agora eu tenho o segundo desse grupo de sons, que são os sons vocais. Então o que a gente consegue entender sobre isso? Vou dar um tempinho para você, para que você possa pensar aí na sua casa, o que são esses sons vocais. E aí? Já conseguiu pensar? Perguntou seu pai, sua mãe, seu irmão? Vamos lá? Definição. Você vai agora ouvir a minha definição baseada no livro e aí você vai tirar a sua conclusão se você está correto. Diz assim, os sons vocais são aqueles produzidos por nossa voz. Eles podem formar palavras conhecidas, mas também representar grunhidos, tá? Gritos e sussurros. Além disso, dependendo da maneira como cantamos, ainda podemos criar sons vocais diferentes. Isso é os sons vocais. Há uma diferença dos sons vocais para os sons involuntários. O nome já está dizendo, você não quer, mas ele vem. Nesse caso, os sons vocais é uma produção sua, ou seja, com gritos, sussurros, grunhidos. E ele também vai trazer que pode ainda ser sons que são criados de forma diferente através das cordas vocais. Tá? Então, nós já sabemos o primeiro, o segundo e agora nós vamos para a terceira definição. Fica atento para que você possa acompanhar, para que você possa aprender junto conosco. Vamos lá. Para falar em afinação, você sabe o que significa ser afinado? Essa é mais uma definição. Ser afinado é conseguir cantar as notas musicais certas em uma música.
Toda pessoa, a não ser que tenha problemas fisiológicos no seu aparelho fonador, pode cantar. Basta aprender a ouvir com atenção para poder repetir com sua voz o que ouviu cantando, as notas de maneira que desejar. Muitas pessoas dizem ser desafinadas. Na verdade, apenas não pararam para ouvir ou imaginar o som que querem emitir e, acima de tudo, não tiveram orientações e treinos adequados para o tipo de música que desejam cantar. E aí, você está enquadrado em que local? Você é afinado ou você se considera uma pessoa desafinada? Então, nós estamos explorando a musicalidade através do nosso corpo. Dando sequência, possibilidades sonoras com a voz. Como já dissemos, os sons vocais podem produzir o canto, tá? Mas também podem criar novas possibilidades sonoras, bem diferentes do canto tradicional que conhecemos. Muitos povos utilizam a voz de forma diferente, produzindo sons de vocais inusitados em suas músicas. Alguns povos indígenas africanos, olha que interessante conhecer um pouco da cultura de outros povos. Diz o seguinte, alguns povos indígenas africanos e orientais conseguem fazer sons vocais muito diferentes do que estamos acostumados a ouvir. Isso não apenas porque falam idiomas diferentes do nosso, mas principalmente porque sua cultura sonora são distintas. Então até isso é interessante perceber que para tribos africanas ou outra cultura vai existir justamente o que nós vamos chamar aqui de culturas sonoras distintas. Então existe algo específico para cada tribo, né, ou para cada localidade que você consiga perceber que tem uma cultura específica. Então nós estamos falando sobre as grandes possibilidades sonoras com a voz, a grande produção. Será que na verdade uma pessoa consegue, ao emitir o som, quebrar uma taça? Pois é, existe isso na internet. Vá lá, dê uma olhadinha e confira se isso é verdade ou não. Dando sequência ao nosso trabalho, para que você possamos saber mais, preste atenção. Em Tuva, na Rússia, existem cantores que conseguem emitir 2 sons ao mesmo tempo. Já no Brasil, por exemplo, povos indígenas produzem sons imitando a natureza e determinados animais tão perfeitamente que utilizam esse recurso para atraí-los e caçá-los. Então aqui a gente já percebe que é justamente o que nós acabamos de falar, que é a cultura sonora distinta. Então, são culturas diferentes e que cada uma vai se adequando à sua realidade. Então aqui nós temos uma cultura em que em Tuva, na Rússia, os cantores conseguem emitir 2 sons ao mesmo tempo. Tá? Já no Brasil, a gente consegue perceber que os indígenas conseguem produzir sons imitando a natureza e determinados animais. Para quê? Para que eles possam atraí-los e realizar uma caça. Olha que interessante, os sons que são produzidos no nosso corpo sendo utilizado para que aconteça uma caça, né, entre as tribos. Tá? É uma forma que eles consistem a ter e que eles precisam ter para dar sequência à sua civilização, ao seu povo, né, à sua população. Alguns pastores de comunidades na Índia conseguem cantar e tocar flauta ao mesmo tempo. Olha aqui. Você vai dizer, eu também consigo, né? Vale a pena pesquisar um pouco mais sobre os sons vocais utilizados na música dos mais diversos povos. Além dos sons involuntários, lembra lá dos sons involuntários que nós lemos, e dos sons vocais, também podemos produzir com o nosso corpo sons por meio da percussão corporal. Então esse é o terceiro. O primeiro, sons involuntários. O segundo, sons vocais. E o terceiro seria percussão corporal, que é o que nós iniciamos a nossa aula falando um pouco, que você pode bater palmas, que você pode bater o seu pé, usar o sapateado e com certeza você vai perceber a percussão e o som que vai surgir através do teu corpo, ok? Bem, nós vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de arte. Espero que você tenha gostado. Até o próximo encontro e um forte abraço.